Iniciação ao conhecimento da doutrina espírita. Apresentação. Mesmo entre as pessoas que se dizem espíritas, poucas conhecem realmente o espiritismo. A grande parte prefere ouvir de outras a ler as informações em fontes seguras. E em se tratando de doutrina espírita, a fonte reconhecidamente segura são as obras de Allan Kardec, conforme relacionamos no final deste livreto. Talvez para muitos a leitura de Kardec logo no início ofereça dificuldade, razão pela qual elaboramos este livreto auxiliar para aqueles que estiverem decididos a estudar o Espiritismo. No entanto, as orientações aqui contidas não dispensam a leitura e o estudo das obras básicas de Allan Kardec. E se o leitor quiser realmente conhecer a doutrina, terá que lê-las. A maioria das pessoas vivendo a vida atribulada de hoje não está interessada nos problemas fundamentais da existência. Antes se preocupa com seus negócios, com seus prazeres, com seus problemas particulares. Acha que questões como a existência de Deus, a imortalidade da alma, são da competência de sacerdotes, ministros religiosos, de filósofos e teólogos. Quando tudo vai bem em suas vidas, essas pessoas nem se lembram de Deus, e quando lembram é apenas para fazer uma oração, ir à igreja, como se tais atitudes fossem simples obrigações das quais todos têm que se descumprir de uma maneira ou de outra. A religião para elas é mera formalidade social, alguma coisa que as pessoas devem ter e mais nada. No máximo será um desencargo de consciência para estar bem com Deus. Tanto assim que muitos nem sequer alimentam firme a convicção daquilo que professam, carregando sérias dúvidas a respeito de Deus e da continuidade da vida após a morte. Quando, porém, tais pessoas são surpreendidas por um grande problema, uma queda financeira desastrosa, a perda de um ente querido, uma doença incurável, fatos que acontecem na vida de todo mundo, não encontram em si mesmas a fé necessária, nem a compreensão para enfrentar o problema com coragem e resignação, caindo invariavelmente no desespero. O conhecimento espírita abre-nos uma visão ampla e racional da vida, explicando-a de maneira convincente e permitindo-nos iniciar uma transformação íntima, aproximando-nos de Deus. De que trata o Espiritismo? O Espiritismo responde às questões fundamentais de nossa vida, como estas: quem é você antes de nascer? O que você era depois da morte? O que você será? Por que você está neste mundo? Por que umas pessoas sofrem mais que outras? Por que alguns nascem ricos e outros pobres? Por que alguns cegos, aleijados, débeis mentais, etc. Portanto, outros nascem inteligentes e saudáveis. Por que Deus permitiria tamanha desigualdade entre seus filhos? Por que há tanta desgraça no mundo e a tristeza supera a alegria de 3 pessoas que viajam num veículo? Por exemplo, após pavoroso desastre, uma perde a vida, outra fica gravemente ferida e a terceira escapa sem ferimentos. Por que sorte tão diferentes? Onde está nisso a justiça de Deus? Por que uns que são maus sofrem menos que outros que são bons? Perguntas como estas a doutrina espírita responde, porque tais são as perguntas que todos fazemos para nós mesmos ao contemplarmos tanta desigualdade e tantos destinos diferentes na vida atribulada de nosso planeta. O que é o Espiritismo? Espiritismo é uma doutrina revelada pelos espíritos superiores através de médiuns e organizada, codificada por um educador francês conhecido por Allan Kardec em 1857. Surgiu, pois, na França
há mais de um século. Espiritismo é ciência? Dizemos que o Espiritismo é ciência porque estuda à luz da razão e dentro de critério científico os fenômenos mediúnicos, isto é, fenômenos provocados pelos espíritos e que não passam de fatos naturais. Não existe o sobrenatural no Espiritismo. Todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos, têm explicação científica, são, portanto, de ordem natural. O Espiritismo é filosófico? O Espiritismo é uma filosofia porque, a partir dos fenômenos espíritas, dá uma interpretação da vida, respondendo questões como: de onde você veio, o que faz no mundo, para onde vai após a morte. Toda doutrina que dá uma interpretação da vida, uma concepção própria do mundo, é uma filosofia. O Espiritismo é religião? Dizemos também que o Espiritismo é religião, porque ele tem por fim a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos de Jesus Cristo para que sejam aplicadas na vida diária de cada pessoa. Revive o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade. O sentido da religião espírita: o espiritismo não é uma religião organizada dentro de uma estrutura clerical. Neste sentido, ele é profundamente diferente das religiões tradicionais. Não tem sacerdotes, nem chefes religiosos, não tem templos suntuosos, não adota cerimônias de espécie alguma, como batismo, crisma, casamentos, etc. Não tem rituais, nem velas, nem vestes especiais, nem qualquer simbologia. Não adota ornamentação para cultos, nem gestos de reverência, nem sinais cabalísticos, nem benzimentos, nem talismã, nem defumadores, nem cânticos cerimoniosos, ladainhas, danças ritualísticas, etc., nem bebidas e nem oferendas. O culto espírita é feito no próprio coração, é o culto do sentimento puro, do amor ao semelhante, do trabalho constante em favor do próximo. Somente o pensamento equilibrado no bem nos liga a Deus e somente a prática das boas ações nos fazem seus verdadeiros adoradores. Assim, o Espiritismo procura reviver os ensinamentos de Jesus na sua simplicidade, sem luxo, sem convencionalismo sociais, sem pompas, sem grandezas, pois, como nos recomendou o Mestre de Nazaré, Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas quanto a vós, vós reconhecereis, porque permanecerá convosco, estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Jesus, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 a 26. Princípios básicos do Espiritismo. Primeiro princípio: existência de Deus. Deus existe, é a origem e o fim de tudo. É o Criador, a causa de todas as coisas. Deus é a suprema perfeição, com todos os atributos que a nossa imaginação possa imaginar, e muito mais. Não podemos conhecer sua natureza, porque somos imperfeitos, como uma inteligência limitada e imperfeita como a nossa poderia abranger o conhecimento ilimitado e perfeito que é Deus? Imortalidade da alma. Antes de sermos seres humanos, filhos de nossos pais, somos na verdade espíritos, filhos de Deus. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, simples e ignorante, para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Como espírito, já existíamos antes de nascermos,
e continuaremos a existir depois da morte. Quando o espírito está na vida do corpo, dizemos que é uma alma ou espírito encarnado. Quando nasce, dissemos que reencarnou. Quando morre, que desencarnou. Desencarnado volta para o plano espiritual ou espiritualidade, de onde veio ao nascer. Os espíritos são, portanto, pessoas desencarnadas que presentemente estão na espiritualidade. Reencarnação. Criado simples e ignorante, o espírito é quem decide e cria o seu próprio destino. Para isso, ele é dotado de livre-arbítrio, ou seja, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Desse modo, ele tem a possibilidade de se desenvolver, evoluir, aperfeiçoar-se, de tornar-se cada vez melhor, mais perfeito, como um aluno na escola, passando de uma série para outra, através dos diversos cursos. Essa evolução requer aprendizado, e o espírito só pode alcançá-la encarnando no mundo e reencarnando quantas vezes forem necessárias, para adquirir mais conhecimento através das múltiplas experiências de vida. O progresso adquirido pelo espírito, pelas experiências vividas nas inúmeras existências, não é somente intelectual, mas também o progresso moral, que vai aproximá-lo cada vez mais de Deus. Mas assim como o aluno pode repetir o ano escolar uma, duas ou mais vezes, o espírito que não aproveita bem sua existência na Terra pode permanecer estacionário por muito tempo, conhecendo maiores sofrimentos e atrasando assim sua evolução. Não sabemos quantas encarnações já tivemos, e muito menos quanto temos pela frente. Sabemos entanto que, como espíritos atrasados, teremos muitas e muitas encarnações até alcançarmos o desenvolvimento moral necessário para nós tornarmos espíritos puros. Todavia, nem todas as encarnações se verificam na Terra. Existem mundos superiores e inferiores ao nosso. Quando evoluímos muito, poderemos renascer num planeta de ordem elevada. O universo é infinito e, na casa de meu Pai, há muitas moradas, já dizia Jesus. A Terra é um mundo de categoria moral inferior. Haja vista o panorama lamentável em que se encontra a humanidade. Contudo, ela está sujeita a se transformar numa esfera de regeneração, quando os homens se decidirem a praticar o bem e a fraternidade reinar entre eles. Esquecimento do passado. Não lembramos das vidas passadas, e nisso está a sabedoria de Deus. Se lembrássemos do mal que fizemos, ou do sofrimento que passamos, dos inimigos que nos prejudicaram, ou daqueles a quem prejudicamos, não teríamos condições de viver entre eles atualmente, pois muitas vezes os inimigos do passado hoje são nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos, que presentemente se encontram junto de nós para a reconciliação. Por isso existe a reencarnação. Certamente hoje estamos corrigindo erros praticados contra alguém, sofrendo as consequências de crimes perpetrados ou mesmo sendo amparados, auxiliados por aqueles que no pretérito nos prejudicaram. Daí a importância da família, onde se costumam reatar os laços cortados em existências anteriores. A reencarnação, desta forma, é a oportunidade de reparação, como é também oportunidade de devotarmos nossos esforços pelo bem dos outros, apressando nossa evolução espiritual. Quando reencarnamos, trazemos um plano de vida, compromissos assumidos perante a espiritualidade e perante nós mesmos, e que dizem respeito à reparação do mal, é a prática de todo o bem possível. Dependendo de nossas condições espirituais, podemos ou não ter escolhido as provas, o sofrimento, as dificuldades que provarão nosso desenvolvimento espiritual.
A reencarnação, portanto, como um mecanismo perfeito da justiça divina, explica-nos por que existe tanta desigualdade de destino da criatura na Terra. A finalidade da vida na Terra é, portanto, 1. Para expiarmos o mal praticado, reparando nossos erros. 2. Para provarmos ou medirmos nosso grau de evolução ante as dificuldades da vida. 3. Para ajudarmos a humanidade e exemplificarmos o bem diante dos outros. 4. Para desempenharmos missão especial, no caso de espíritos elevados que prestam grandes serviços à humanidade. Pelo mecanismo da reencarnação, verificamos que Deus não castiga, somos nós os causadores dos próprios sofrimentos pela lei de ação e reação. Comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos são seres humanos desencarnados. Eles são o que eram quando vivos, bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, sinceros ou mentirosos. Eles estão por toda parte, não estão ociosos, pelo contrário, eles têm suas ocupações, como nós, os encarnados, temos as nossas. Não há lugar determinado para os espíritos. Geralmente, os mais imperfeitos estão junto de nós por causa de nossas imperfeições. Não os vemos, pois se encontram numa dimensão diferente da nossa, mas eles podem ver-nos e até conhecer nossos pensamentos. Os espíritos agem sobre nós, mas essa ação é quase que restrita ao pensamento, porque eles não conseguem agir diretamente sobre a matéria. Para isso, eles precisam de pessoas que lhe ofereçam recursos especiais. Essas pessoas são chamadas médiuns. Pelo médium, o espírito desencarnado pode comunicar-se, se puder e se quiser. Essa comunicação depende do tipo de mediunidade ou de faculdade do médium. Pode ser feita pela fala, psicofonia, pela escrita, psicografia, por batidas, tipologia e etc. Mas toda e qualquer comunicação não deve ser aceita cegamente, precisa ser encarada com reserva, examinada com o devido cuidado, para não sermos vítima de espíritos enganadores. A comunicação depende da conduta moral do médium. Se for uma pessoa idônea, de bons princípios morais, oferece campo para aproximação e manifestação de bons espíritos. Chico Xavier, por exemplo, é um bom médium. Pelas qualidades morais, a doutrina espírita alerta as pessoas muito crédulas contra as mistificações e contra os falsos médios que tentam iludir o público, menos avisados em troca de vantagens materiais. Por isso é importante que, antes de ouvir uma comunicação, a pessoa se esclareça a respeito do espiritismo. Fé raciocinada. Para podermos crer na verdade, antes de mais nada, precisamos compreender aquilo em que devemos crer. A crença sem raciocínio não passa de uma crença cega, de uma crendice ou mesmo de uma superstição. Antes de aceitarmos algo como verdade, devemos analisá-lo bem. O mal de muita gente é acreditar facilmente em tudo que lhe dizem, sem o cuidadoso exame. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec. Lei da evolução. Cada um de nós é um espírito encarnado a caminho de Deus. A vida na Terra é sempre uma oportunidade de reajustamento no caminho do bem. A escolha nos pertence logo, as consequências boas ou más são resultado de nossas próprias decisões. É a lei da ação e reação, das causas e consequências. Se agora estamos sofrendo, podemos concluir que a causa do sofrimento advém de erros anteriores.
Se portanto fizemos o mal, cedo ou tarde sofreremos a sua consequência. A cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Isso explica a razão de tanto sofrimento no mundo. Por isso, um caminha mais depressa que o outro, como os diferentes alunos de uma mesma classe escolar. Quanto melhor nossa conduta, mais depressa nos libertaremos dos sofrimentos, encurtando o caminho da evolução. Não há céu nem inferno, conforme pintam as religiões tradicionais. Existe sim estado de alma que podem ser descritos como celestes ou infernais. Não existe também anjos ou demônios, mas apenas espíritos superiores e inferiores que também estão a caminho da perfeição. Os bons se tornando melhores e os maus se regenerando. Deus não quer que nenhum de seus filhos se perca. É a vontade de Deus. A suprema vontade é a lei. Se a sorte do ser humano fosse inapelavelmente selada após a morte, todos estaríamos perdidos, visto temos sido muito mais maus do que bons, e quase ninguém hoje em dia mereceria ir para o céu de bem-aventuranças, onde só caberiam os puros. Por outro lado, uma vida, por mais longa que seja, não é suficientemente para nós esclarecer a respeito dos planos de Deus. Muitos não têm sequer como garantir a própria sobrevivência e muito menos ainda a oportunidade de uma boa educação. Muitos nunca foram orientados para o bem, outros morrem cedo demais, antes mesmo de se esclarecerem sobre o melhor caminho a seguir. Para medirmos o quanto de absurdo existe na ideia do céu e o inferno, com penas eternas, basta que formulemos as seguintes perguntas. Como é que Deus, sendo supremo saber, sabendo inclusive nosso futuro, criaria um filho, sabendo que ele iria para o inferno para toda a eternidade? Que Deus seria este, onde a sua bondade, sua misericórdia está? E como ficaria no céu uma mãe amorosa, sabendo que seu filho querido está ardendo no fogo do inferno? A lei moral. Portanto, ninguém está perdido. Cada qual tem a oportunidade que merece. Se um pai humano, que é imperfeito e mau, não é capaz de condenar eternamente um filho, por pior que seja, quanto mais Deus, que é o Pai misericordioso e perfeito, que faz chover sobre os bons e os maus, que faz com que a luz do sol ilumine os justos e injustos, indistintamente. Disse o Cristo: ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Referia-se ao nascimento do corpo e ao renascimento moral das criaturas, isso é, ao nascimento pela água e pelo Espírito. Daí sabemos que a vida é sempre uma nova oportunidade de reconciliação com os ideais superiores do bem e da verdade. Seguir o exemplo vivo de Jesus deve ser o ideal de todo cristão sincero. Não adianta você dizer que pertence a esta ou aquela religião. Não adianta permanecer orando o tempo todo. O importante é a prática, é a vida de todos os dias, porque, como disse Tiago, a fé sem obras é morta. E por falar em fé, veja como está a sua vida, como você vem tratando seus familiares, seus pais, sua mãe, seus irmãos, seu esposo ou a sua esposa, seus filhos. Como você trata as pessoas estranhas, como você se conduz no trabalho, na escola, no clube, na via pública, em relação às outras pessoas com quem convive? Como você reage a uma ofensa, a um gesto de agressão, a uma calúnia, a uma ingratidão, a uma decepção na vida? Como você reage a um problema familiar, à perda de um ente querido, a uma doença incurável? E o que você vem fazendo em favor dos outros,
Amai-vos uns aos outros, recomendou Jesus. E não há outra maneira de amar, se não formos caridosos. Caridade é ser benevolente, paciente, tolerante, humilde, é fazer para os outros o que desejamos que nos façam, como não queremos que nos façam o mal, mas todo o bem possível. Assim também devemos agir para com eles, familiares, parentes, amigos, estranhos e até inimigos. A obrigação do cristão é ser um trabalhador do bem, dando sua parte, por pequena que seja, na luta por um mundo melhor. Podemos fazer tudo isso cuidando melhor de nossas atitudes, vigiando nosso comportamento diário, sendo mais atenciosos e gentis, vendo nos outros mais suas qualidades e, finalmente, sendo mais exigente para conosco mesmos. Ajudar o pobre, socorrer o desesperado, assistir ao doente, orientar o desajustado, levar a palavra de conforto e esperança ao aflito, divulgar e viver os ensinamentos de Jesus, tudo isso constitui a base do verdadeiro amor, por ele ensinado e exemplificado há mais de 2000 anos, seguindo as pegadas de Jesus pelo amor vivo que manifestou ao mundo. Allan Kardec proclama: fora da caridade não há salvação. Finalizando, depois desta simples leitura, esperamos que você tenha dúvidas e perguntas a fazer. Se tiver, é bom sinal, sinal de que você está procurando explicações para a vida. Obras de Allan Kardec. Conforme dissemos, o conhecimento do Espiritismo deve partir das 5 obras básicas de Allan Kardec, cuja publicação foi feita na seguinte ordem: O Livro dos Espíritos, 1857, O Livro dos Médios, 1861, O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, O Céu e o Inferno, 1865, A Gênesis, 1868. Existem outras obras complementares de Allan Kardec que podem ser lidas depois. Estas são as fundamentais, as essenciais para o conhecimento espírita. Deus abençoe.